But if you knock me down, I'ma get on up. Olá, estamos no ar mais uma vez com o nosso vestiário, trazendo aqui todas as informações do futebol piauiense, memórias do futebol piauiense, também das outras modalidades esportivas, porque esse vestiário aqui ele é eclético, né? Ele tem de tudo, você pode encontrar de tudo, só não vai encontrar um pelado, graças a Deus. Bom, gente, estamos no ar, a partir de agora, vamos lá, William, mais uma vez, curte o canal, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e comenta aí do que você achou do nosso podcast. Hoje muito especial, né? Voltando, assim como a gente fez com o Buim, a gente vai adentrar a história do futebol piauiense, trazendo um jogador que marcou não só o futebol piauiense, como também o futebol nacional. Quem hoje compõe a mesa comigo é o meu amigo Alex. Alex, mais uma vez, obrigado por fazer parte aqui do nosso vestiário. Muito obrigado, Denis, né? Agradecendo por mais um convite. Obrigado, Rádio Verona, que me liberou. E vamos lá para mais um episódio 6 agora aí do Vestiário FC. 6, é. O Alex sabe mais desse número do que eu. Bom, hoje, trazendo um cara que veio de Bacabal, se destacou no futebol piauiense, veio para Teresina e acabou aí se despontando através do futebol para o mundo. Recebendo ele, Maradona, muito obrigado pela participação hoje, Maradona. Obrigado, Denis. Alex, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez no Vestiário FC, né? E estou à disposição aí para a gente falar um pouco de futebol, da minha carreira, enfim. O que for de esporte, principalmente ao futebol, nós estamos juntos aí. Maradona, vou revelar para vocês, viu? É vascaíno, viu? Torce pro Vasco, é torcedor de chorar mesmo. Um momento ruim do Vasco. Né? Vem chorando há muito tempo, hein? Nem tanto. Maradona, como é que surgiu essa oportunidade, né? Veio para Teresina depois de ter surgido, né, lá em Bacabal, ter nascido lá em Bacabal. Como é que veio essa transição para Teresina e também para o futebol? Como é que surgiu a oportunidade? Pois é, eu vim para Teresina com 10 anos de idade, né? Nasci em Bacabal, mas morava ali pertinho em Pio XII. Meus pais, minha mãe é de Pedro II e meu pai era exatamente de Pio XII e acabaram vindo para Teresina e a gente veio junto, né? E meu irmão mais velho começou na categoria de base do Tiradentes, né? E se formou jogador e depois, pouco tempo depois, ele me levou para começar a treinar no Tiradentes. E aí eu ingressei nas categorias de base e fiquei com o profissional até completar 19 anos e aí comecei a rodar o Brasil. Como é que surgiu essa... A gente sabe, né? O Tiradentes, infelizmente, hoje no futebol masculino, ele não figura mais, né, no futebol piauiense. A gente espera que um dia volte, né? Como também outros clubes do futebol piauiense. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que foi esse tempo, o tempo de glória, né, do futebol piauiense com o Tiradentes? Pois então, como eu te falei, aí meu irmão me levou, comecei nas categorias de base, o meu treinador era o Salvador, né? O saudoso Salvador, e depois também o saudoso Luiz Sérgio, que foi jogador do Tiradentes. Passei ali de 80 a 86, 87, e no começo de 88 para 89, no final, eu me profissionalizei, né? Em 90 a gente foi campeão piauiense e fui tetracampeão piauiense da categoria de base pelo Tiradentes. Foi uns anos muito bons para mim, interessante. Nós tivemos vários jogadores que subiu ao profissional, né? E para a gente ficar satisfeitíssimo e alegre, porque o Tiradentes realmente tinha um nome muito grande, principalmente no cenário nacional, né? E aí eu fiz a minha carreira toda no Tiradentes. Em 90 fui campeão e depois parti para o Guarani de Sobral, exatamente porque meu irmão já era profissional já, e estava no Guarani de Sobral e o Guarani precisava de um meia que pudesse fazer parte do elenco para jogar o Cearense, e ele acabou me indicando e deu certo. Eu fui lá e graças a Deus fiz um grande campeonato cearense e depois fui vendido por Fortaleza, que comprou meu passe do Tiradentes. Por falar dessa questão de meia, Maradona, nessa época do juvenil,
já era o Maradona ou ainda era o garoto Aldides ainda? Não, é Maradona. Eu cheguei, sabe, nos anos 80, o Maradona estava no auge, né? E eu era franzininho, canhoto, sempre, né? Sempre fui canhoto. E aí, nos primeiros treinos lá com o Salvador, a molecada já colocou o apelido de Maradona e foi ficando e cheguei até o profissional com esse nome. Maradona, o que é que teve de inovação, né? A gente fala faz um comparativo, um paralelo do futebol atual com o futebol das antigas, né? Onde tinha um ponta direita, tinha um ponta esquerda. Como era o futebol naquele tempo? Como era nessa época em que o Tiradentes era o time de sensação, principalmente aqui do Nordeste, né, para as competições nacionais? Como era o futebol naquela época? Pois é, na verdade o futebol naquela época era um futebol assim mais vistoso, né? Mais bonito para se ver, jogar. Então priorizava muito a parte tática dos jogadores. Naquele tempo priorizava muito a parte técnica, né? Logicamente que tinha a parte tática, mas não é tão forte como é hoje, né? Essa questão do ponta direita, do ponta esquerda, é a mesma coisa dos jogadores de lado de hoje, né? Aqueles caras que fazem... O esquema do 4-3-3, né? O do 4-3-3, do 4-4-2 e tal, que são aqueles jogadores que jogam de lado. É a mesma coisa do ponta esquerda, do ponta direita, porque eles jogavam de lado também. Mas tinham jogadores hoje, tecnicamente, bem superiores. A parte física hoje influencia muito, né? Hoje você pode pegar aí jogadores tecnicamente razoável, mas fisicamente muito bom, eles sobressaem com a parte física. Ele vira um jogador bom. Naquele tempo não tinha muita parte física, não no meu tempo. Meu tempo já existia um pouco da parte física. Às vezes a gente, lá no Fortaleza, a gente brincava, bicho, o futebol mudou tanto que hoje a parte física é 70%, a gente dizia assim, né? Hoje está bem 80%, 90% na parte física. E qualquer jogadorzinho, mais ou menos, é um craque, hoje, né? Mas assim, essa parte de questão tática, de jogadores de lado, é a mesma coisa dos anos anteriores, dos anos passados. Ponto esquerdo, ponto direito, é os mesmos jogadores que jogam hoje de lado. Então, assim, como que você falou, né, com a pergunta do Dentes, muitos jogadores antigos, assim, da sua época, também falam isso, né, que já se aposentaram. Então, a sua visão é a mesma. Anteriormente, jogadores, tecnicamente, eram melhores. Eram melhores, sem dúvida. Sem dúvida que eram melhores. E, por isso, tiveram vários jogadores piauienses, assim, com um nível bem alto. Acho que se jogasse hoje, jogava tranquilamente, sem problema nenhum, em qualquer time. Com certeza. O nivelamento do futebol antigamente era muito maior, se exigia mais do atleta? Se exigia mais, com certeza. Hoje é que nem eu te falo, um jogador mediano, ele joga tranquilamente até... 40. Joga até 40 anos, eu digo, mas ele joga assim como os caras os cronistas, né? Rapaz, esse cara é craque, esse cara é bom. Mas não é porque ele tem uma parte física boa. Talvez se colocasse ele num nível alto, assim, num clube de nível alto, aí você realmente teria uma noção se o cara é realmente bom, se é craque, se não é. Porque às vezes você pega times medianos, aí tem um jogador que sobressai ali, mas é porque ele fisicamente ele é muito bom. Não que ele não tenha a parte técnica, que ele tem também. Mas quando você coloca ele num clube grande e você vê o nível que ele rende, é totalmente diferente do time que lá ele era o cara especial e tal. E às vezes não dá certo porque o nível lá, a gente diz assim, o sarrafo é lá em cima. Que se você não jogar num nível bem alto, você bate lá e volta depressinha. Maradona, a gente olhando para o cenário nacional, né? Você rodou muito, passou pelo futebol do Ceará e de outros estados. Quem foi assim, o jogador que mais te chamou a tua atenção, que tu jogou ali de grupo e que seja nome nacional e que mais chamou a tua atenção ali, que facilitou o teu trabalho? Pá, Denis, eu joguei com 2 jogadores assim, a nível nacional, que vieram de clubes
de nível nacional, que eu vi e nós se demos muito bem na época do Fortaleza. Eu joguei com o Osmar, né, que foi campeão brasileiro pelo Bahia, e joguei também com o Nando, que jogou no Grêmio, que jogou no Sport. Eram dois atacantes que nós jogávamos, né, lá no Fortaleza, mas o Nando tinha uma característica mais de presença diária, e o Osmar tinha uma característica daquele jogador que flutuava muito. Então foram dois caras assim que me davam muitas opções de encaixar a bola, e eles fizeram muitos gols na época do brasileiro que nós jogamos e do cearense, que a gente foi bicampeão. Então assim, foram jogadores diferenciados, mas eram diferenciados porque eles já vinham dos times grandes e tal. Mas eu tive vários outros colegas que jogou comigo no Icasa, que jogou comigo no Corinthians, jogou comigo no Tubarão, no CRB. No CRB eu joguei com um pontinha, um jogador que jogava de lado, o Fabrício, que era muito veloz, muito arisco. Depois ele jogou no Sport, e joguei também com o Silvio, aquele centroavante alto, bem de área, que jogou no Fluminense, se eu não me engano. Então assim, peguei muitos jogadores bons que me ajudaram, que facilitava a minha vida dentro de campo, né? Mas eu sempre também, rapaz, eu tenho que fazer os meus também, tenho que deixar meus gols, senão os caras não vou falar de mim. Não, falar de mim também, né? Falando em você, questão de camisa 10, né, que você sempre foi, qual foi o gol mais bonito, assim, que você lembra, marcante, assim, na sua carreira? O gol mais bonito e o mais marcante. Se for o mesmo, também não tem problema. Rapaz, eu fiz tantos gols bonitos e, assim, teve um jogo lá que me marcou muito, inclusive em Fortaleza, quando tem algum tipo de comentários, vão falar com o meu nome e tal, e botar a imagem. Eu fiz um gol no Independência contra o América, no Campeonato Brasileiro, América e Ceará. Eu fiz um gol que o meu lateral, o Reginaldo, que era do Maranhão, fez um lançamento para mim, e eu dominei de costa no bico da grande área, né, para o goleiro do América, e dominei no peito, e ela já fui virando ela sem cair, eu bati de primeira e ela foi no ângulo. Aí foi um gol muito marcante para mim, porque Campeonato Brasileiro, segunda divisão, né, cara, aí marca muito. Perdemos o jogo no finalzinho, 2-1, mas o time do América era um time muito qualificado. Mas mesmo assim nós chegamos até a fase final, o Ceará, né? Tive gols em Juazeiro também, com Icasa, gols de falta. Aqui no River mesmo eu fiz vários gols de falta, de escanteio, né? Um gol que ficou marcante para mim também no primeiro jogo do ano, Flamengo e River. Parece que era o jogo da fome, né? Foi em 2003. Se eu não me engano, foi 2-1 para nós, ou foi 2-2, eu não me lembro. Eu fiz um gol olímpico, né? E teve um gol marcante também, que no Lindolfo Monteiro, o Rivengo, tava 2-1 pro Flamengo. Aos 45, cobras de um escanteio, a bola bateu na mão e deram um pênalti. Campo pesado, chuteira pesada, bola pesada, e eu já cansado, de meu Deus do céu, como é que eu... E a responsabilidade em cima de mim, né? E eu digo, o que é que eu faço? Eu digo, rapaz, eu vou bater do jeito que eu bato aqui, se entrar, beleza. Aí bati, aí o Palmeiras caiu de um lado e eu bati no outro, foi 2-2. Então foram gols assim que foram marcantes na minha carreira. Maradona, a posição, a gente fala muito sobre... Hoje parece que tá meio que escasso, né? Camisa 10 clássico. Camisa 10 clássico do futebol brasileiro, infelizmente, né? Como é que tu tem visto? O que é que tem provocado nessa escassez do camisa 10, daquele que cadencia, aquele que dá velocidade que tem que dar, aquele que pensa que vê a jogada lá na frente, que vê o jogador que vai se desmarcar? O que é que tem acontecido no futebol? Eu imagino muito ali na Argentina, a gente encontra muito esses meios, o Dario Conca é um dos exemplos, né? O que é que tem acontecido que não tem surgido tantos meios assim no futebol brasileiro? Bom, é aquilo que eu te falei no início aqui, que eu falei para vocês dois. É muito a parte física, né? E a parte tática, né?
Hoje os treinadores geralmente querem jogador que são mais fortes, né, fisicamente, são mais fortes na parte tática. Eles não vê assim um jogador com a parte técnica maior do que a parte física para ele colocar em campo, né? Para ele fazer um esquema para que aquele jogador de meia, no caso nós estamos falando aqui do meia clássico, esteja mais próximo da área. Eles preferem um jogador que batalha, que corre, que faz isso, que faz aquilo para ele, porque é melhor para a equipe. Também não discordo disso, né? Eu acho que é necessário você ter os carregadores de piano, mas é difícil. E também a questão técnica. Para você encontrar um jogador desse, tem que batalhar, tem que buscar, tem que garimpar muito para você encontrar um jogador desse tipo. Hoje, raramente encontra um jogador desse tipo, desse nível. E se ele não fizer uma parte técnica, eu mesmo, por exemplo, no meu tempo, eu joguei até 2009, né? Mas assim, para mim fazer hoje naquele meu tempo, fazer uma beirada de campo era difícil para mim, pra caramba. Era difícil. Eu jogava mais centralizado, mais próximo do primeiro volante, porque eu estava perto da área, né? E sem esquecer que eu tinha que recompor pelo meio, mas eu venho recompor por dentro. Se fosse me colocar para me jogar pelo lado do campo, eu estava morto. Tá ferrado. Eu não jogava com treinador nenhum. O Flávio Araújo foi meu treinador no Icasa. O que ele fazia comigo? Ele colocava os dois volantes e nós jogávamos no 4-4-2, mas não o 4-4-2 que joga hoje, que jogam os dois volantes e os dois caras abertos. Hoje, no meu tempo, jogavam os dois volantes e os dois meias pegando lá em cima os dois volantes do adversário. Hoje jogam aberto. Então ele dizia assim, o Maradona vai pegar o volante mais próximo da área, que é o que recebe a primeira bola dos zagueiros, porque se nós fizermos ele vir muito para cá, muito para dentro, ele vai cansar de correr, e quando nós tivermos a bola para ele criar, ele não vai ter perna para criar. Então assim, ele me deixava nessa incumbência, só que aqui no garrafão, que a gente chama de garrafão, eu tinha que dar um jeito de ficar perto do volante para que ele não recebesse a bola. E quando nosso time roubava a bola, eu estava descansado, eu estava bem de perna para correr, fazer a jogada, e nós fomos vice-campeão cearense com um time mediano e fizemos grande campanha tanto no cearense como no brasileiro. Como você falou, né? Naquele tempo ali já cumpria uma função tática. Já mas tinha que cumprir. No meu tempo, quando eu falei que naquele tempo a parte técnica sobressaía a parte física, mas bem antes do meu tempo. No meu tempo já existia alguma coisa sobre a parte física. Você pegou um pouco também da sua base, né? Você fala questão do profissional. E só para não sair desse assunto, no futebol brasileiro, né? Como o Denis falou, que está um pouco escasso. Quem é pra você, não precisa ser com 10 nas costas, mas quem é o principal jogador ali que fazia aquela sua posição. E não precisa ser jogador do Vasco também, né? Também. Ele vai falar o Pet. O Pet foi um grande meia que o Vasco, graças a Deus, teve, né? Infelizmente ele foi jogar do outro lado e acabou com a gente. 2001 que... né? Vamos deixar pra lá. O Pet que tem hoje também é bom. Hein? O Pet de hoje também do Vasco é bom também. Mas ele joga mais de lado, né? O Peck, na verdade. O Peck, né? Que era Pet, mas os caras mudaram pra Peck. Era Pet, por causa da semelhança, mudou pra Peck. Mas tava longe de ser o Pet, o Petkovic mesmo. Tava longe. E ainda bem que mudaram pra Peck e jogaram ele de lado. Mas assim, por exemplo, hoje o Nenê faz muito bem essa função, mas não tem a mesma desenvoltura para jogar os 90, né? Mesma intensidade para jogar os 90 minutos. Mas o jogador, assim, entre aspas, né? Infelizmente, que eu vejo é o uruguaio, o Arrascaeta, né? Que joga no outro time lá. Né? Por que você não cita o outro time, Maradona? Exatamente. O outro time, Flamengo. Esse realmente é unanimidade. É unanimidade, é craque. Mas tu vê ele como meia clássico, eu não sei se eu consigo ver como, por exemplo,
Porque eu faço muito comparativo do PET de 2009, né? Porque foi o... É porque talvez o Pet seja mais lento. do que hoje eu o acho que ele era Arrascaeta. muito mais... Ele cadenciava mais do que o Ganso, né? o Arrascaeta. O Ganso faz também, E é vem um jogando meia bem. clássico, né? Só que o Ganso, eu acho que depois que ele teve a lesão, que ele teve... Sim. Ele diminuiu muito a intensidade dele. Ele ele praticamente caminha dentro de campo. Eu queria ver ele como ele era no Santos, assim, no Fluminense, onde ele jogou, porque eu gostava muito dele, né, quando eu vi ele jogar. Era um cara que fazia muito bem a ligação e chegava Essa na área, dinâmica toda a pro jogo. dinâmica do jogo. Mas hoje ele dá um passe e Parou. vai caminhando. Dá um passe. Agora não, até há um pouco tempo o Abel trouxe ele, não sei o que foi que o Abel conversou com ele, que fez com que ele tá crescendo. de tá produção. crescendo, tá fazendo gols, tá entrando na área. Se machucou agora, né? Mas, enfim, são esses jogadores, são pouquíssimos, né, cara? Eu tô falando de 2, 3. Tem o Alan Patrick também no Internacional, né? Hein? Que, às vezes, o Alan Patrick também que faz essa função. Mas Mas- é muito escasso, Mas é né? muito escasso. precisa Mas o de Alan escasso. Patrick... qual o Alan Patrick tá dizendo? O que O tava que no tava futebol, machucado, né? Que tava no futebol Ele tava no Shakhtar da No Ucrânia e Shakhtar chegou da agora Ucrânia. Ele novamente. chegou né? agora, que foi um gol Isso. um dia desse. aí. Exatamente. Ó, o principal meia hoje do futebol brasileiro, tirando o Arrascaeta brasileiro, é o Não, Rafael Veiga. Tem o Rafael É, Veiga, Rafael verdade. Veiga. Isso. Ele é muito citado ainda mais na seleção brasileira. Saiu até uma E ele entrevista. ele é dinâmico. À medida que vocês estavam falando, tava buscando aqui os jogadores tem na o cabeça. Ve- o né? Veiga. São poucos. né? Bem lembrado. São poucos que a Lucas gente Lima acaba no esquecendo. Fortaleza Não, aí também. não tem como citar, não. Bom. Meu Deus do céu. Bom, a função, né? A função Agora, é se ele pra cumpre ser. ou não, é outra história. É pra ser. Mas é muito escasso, É né? muito escasso. Maradona? Muito escasso. A gente Isso acaba exige até muito de esquecendo. treinamento? Hein? Isso exige muito de treinamento com os garotos da base? Se eu exijo? Não, se isso exige, né? Porque Claro. a gente pode Claro. achar um jogador ali, aquele dali pode ser que faça essa função aqui, como você falou, né? De ficar ali mais próximo da área, de pensar na jogada. Isso parte muito dessa parte desse trabalho na base, né? Claro, parte muito do trabalho na base. Se você trabalhar bem o garoto dentro daquilo que você pensa, mas tudo isso tem que ter o alinhamento com o clube, com o profissional, né? Porque muitas das vezes o que acontece, principalmente aqui no nosso estado, é que nós treinadores da base, nós trabalhamos de uma forma e o profissional trabalha de outra. Quando o jogador chega no profissional, ele tá fresco na mente aquilo que ele trabalha na base. Mas quando ele pega o profissional, aí ele vê que é totalmente diferente e ele não se encaixa. Aí os caras dizem, pô, não vinga, não dá, não presta, não. É porque você tem que dar um tempo de adaptação para ele, para o garoto. Você tem que... se você não quer que ele jogue do jeito que joga a base, mas que você dê o tempo para ele se adaptar do jeito que o treinador profissional queira que ele jogue. Ou então... como nós temos um alinhamento entre a base e o profissional, o jeito de jogar a base é o mesmo do profissional, aí isso tem, a única fórmula é dar um tempo para ele se adaptar, para fazer aquilo que o treinador profissional quer que ele faça. Foi até muito bom você ter falado isso, porque anteriormente já vi entrevistas que quem faz muito bem isso, lógico, serve como exemplo, é o Barcelona. Lá na La Masia, que é as canteiras de base, eles fazem isso. Desde o início, as categorias de base, sub 8, 9, enfim, até o profissional, joga da mesma forma, que é o futebol, né, como é visto da época do Barcelona, que vem desde o Cruyff e agora com o Guardiola, né, que é o tic-tac. E no futebol brasileiro, né, a gente até cobra isso, mas que a gente sabe que é muito complicado. É complicado. Até porque a gente não sabe nem como é que aquele time tal joga. Por quê? Por causa da troca constante de treinadores que nós temos. Então, hoje o time do Flamengo joga de um jeito, né? E aí depois, na hora que o treinador cair, ele vai jogar de outra forma. Sai o PS, que gosta muito de jogar com 3 zagueiros. Ninguém estava gostando. O próprio treinador foi obrigado a mudar o esquema tático dele. Faz muito tempo que ele não está aplicando esses 3 zagueiros que ele já era habituado. Se vir um Jorge Jesus, eventualmente vir, eu sou flamenguista, quero que ele volte. Já é outro Mas ainda esquema. tão vivendo- Viúva do Jorge Jesus. Ainda estão vivendo de 19 ainda. Pô, Já é outro cara. esquema de jogo, entendeu? Então, assim, voltando, é realmente bem complicado. É complicado. Mas isso que o Maradona falou é muito bom mesmo, que é a questão de
ter padronizar a base com o para o profissional. profissional. A gente lembra que, por exemplo, no futebol nacional, se a gente trazer para essa visão e você vai conhecer bem do que eu vou falar agora, talvez assim, o técnico que a gente consiga ver, né, a parte tática mesmo que ele cobra, que ele intensifica, seja Fernando Diniz, né, que para onde vai ele leva o seu estilo de jogo na mala, né? Mas esse assim, para aplicar de fato da base para até o time profissional, isso é muito difícil, né, É Maradona? muito difícil. Talvez ele seja o único treinador que faça isso, né? Porque por todo isso mundo que sabe como é que joga o time do Fernando Diniz. Exatamente. E às vezes ele é muito criticado por isso, porque ele não muda a mentalidade dele Ele é de abraçado jogo. com as convicções dele com as até. convicções até o final. Mesmo que ele perca. Porque ele passou pela situação de ser praticamente aí rebaixado com o Oeste. Aí teve a situação no próprio Fluminense, né? Da Mas se primeira você passagem for dele. ver, o time dele joga bonito. Não joga Eu feio, também não. Não gosto. dá chutão. Eu gosto. Quando ele tava no Vasco, eu achava que ele ia demorar bastante tempo no Vasco. Mas Foi melhor que o infelizmente, Sapinto, né? Bem melhor. O Sapinto a gente aguentar, meu amigo. Tá doido. E o Zé Ricardo, gosta? Não, gosto não. Não gosto do Zé Ricardo, eu Não. gosto do Zé Ricardo. Acho que ele é um cara tão moderno. Ele é flamenguista, Não. por isso que ele gosta do Zé Ricardo. Não gosto não. Eu acho ele muito... como é que a gente pode falar? Pragmático demais, burocrático demais. Burocrático. demais. Ele não ousa. Ele tem medo de mexer. Ele demora muito para mexer. É o que eu vejo nos jogos do Vasco, quando eu tô bacana. Maradona, com relação à tua passagem pelo Tiradentes, né? Como eu falei agora há pouco, Tiradentes atingiu, se a gente pode considerar dessa maneira, o auge do futebol como nome do Piauí para o futebol nacional. O que é que aconteceu com o Tiradentes ao longo desse tempo todo de ter atingido esse ápice e ter sumido para o futebol piauiense? Pois é, Denis, eu comecei na base, aí fui ao profissional e fui embora, né? Depois de 90 eu fui embora jogar o Campeonato Cearense e só voltei depois de 11, 12 anos e já voltei pro River. Não acompanhei bem o que o Tiradentes fez, mas eu acredito que as pessoas que assumiram daquele momento que eu estava para frente não tinham como é que a gente pode dizer, o prazer de ter um futebol realmente profissional, de ter um futebol para o Tiradentes crescer a nível nacional como já foi há anos passados. Entrava pessoas presidentes, mas que não tinha... olhava mais para o lado social, né? Olhava mais para o lado social. Não olhava para o lado do futebol, o lado profissional. Mas o Tiradentes está aí, né? Tá só com feminino. Acredito que eu passei 8 anos na base, depois saí, fui pro River também. A base acabou depois que eu saí. Mas deve estar com o pensamento de voltar já de novo para a base, né? E aí, minha história, eu joguei no Tiradentes, fui campeão, fui embora. E joguei nesse Brasil todo aí. E é o medo que nós temos, né, Denis, de acontecer isso com o próprio Flamengo. Para o Flamengo do Piauí, né? Que é o que vem, é o que o situação Maradona O complicada. próprio River citou, também, né? De uma certa forma, o River, né? que o Maradona citou, que é gestão após gestão, vai acabando com o clube, acabando. Agora o presidente atual, né, até falei o nome agora dele, presidente atual do Flamengo do Piauí. O Rubens. O Rubens até tentou, né, mas tá muito complicado. O Rubens realmente. é daquela turma mais antiga, né? Dos torcedores, né? Tentou Exatamente. novamente, mas tá muito complicado. É o que a gente teme, né? Que ama o futebol piauiense que aconteça com o Flamengo. Conforme vem acontecendo, você só ter visto o vexame que aconteceu agora. E outra coisa, no nosso futebol, as coisas são muito difíceis, cara. Arranjar patrocinador, arranjar as empresas que queiram investir realmente no futebol. É complicado, é difícil. Às vezes, há anos atrás, a gente ouvia muito dizer que tem que ter a credibilidade os dirigentes do futebol piauiense, dos clubes piauienses não tem credibilidade para chegar numa empresa. Tem que ter projeto. Essas empresas elas não vão assim investir de graça, não. Você tem que levar um projeto, ver onde é que vai investir o dinheiro dessas empresas. E tudo isso é complicado, véio. É difícil. Nosso futebol fica ali, nem cresce, nem diminui.
né? E a gente torce realmente, nós que somos adeptos do futebol e a imprensa esportiva, os ex-atletas, a gente torce para que o futebol dê uma alavancada, dê um crescimento grande, mas tá difícil, é complicado. Maradona, eu te pergunto aí, onde é que está o erro? Porque, por exemplo, né, eu posso fazer um comparativo com o futebol de Recife, né, onde, por exemplo, tem a equipe Não, dos... mas não vamos comparar não, Não, porque não, é Recife só... tá muito além de nós. Não, é só no muito. sentido de dizer assim, a gente tem um Santa Cruz, tem um Sport, que talvez ali figuram, né, na mesma intensidade que a gente, na mesma escala que a gente, né, o Santa Cruz, por exemplo, mas que a torcida compra a ideia, né? O estádio lotado, a gente vê todo tempo ali lotado. Aqui no Ceará da mesma forma, né? Abrindo aí a exceção para o Fortaleza e Ceará, que sempre estão ali na Série A, Série B. Série A, Série Porém, B. mas a gente sempre vê estádios lotados, né? Aqui o Pará, né? A gente transmitiu o Pará pela Rede Meio Norte, o Parazão lotado. Onde é que está o erro do futebol? Que a gente viu o presidente do Altos, né? No outro podcast, ele acabou falando muito sobre o não investimento do setor privado no futebol. E eu, né, acompanho o futebol do Piauí já há muito tempo, né, torcedor do Flamengo do Piauí, e o discurso sempre foi o mesmo, sobre a falta de investimento no futebol piauiense. Você esteve lá dentro, né, jogou nessas equipes, hoje a gente infelizmente está vendo o River e Flamengo do Piauí não estão mais figurando o futebol piauiense como era em anos anteriores. Verdade. Mas onde é que está esse erro? Onde é que a gente tem que trabalhar para que a gente corrija esse erro e a gente tenha o investimento do futebol, o investimento no futebol, a gente tenha o futebol forte, né, para representar o Piauí fora. Onde é que está o erro do futebol piauiense? Pô, pra você colocar onde é que é o erro é difícil, né? As empresas privadas, bicho, para investir, tem que ter o retorno, né? Eu acho que nossos clubes ainda são amadores, né? Infelizmente, né? Tem que ter uma união de todos, federação, clubes, empresas privadas. É difícil falar assim em governos estadual e municipal, porque são recursos públicos, né? Aí para entrar no futebol é mais complicado, mas tem que ter a união. Tem que chegar, sentar, todo mundo botar numa mesa, tá todo mundo lá e conversar o que nós devemos fazer para melhorar o nosso futebol, para o nosso futebol crescer. Porque se continuar desse jeito, meu amigo, nós não cresce de jeito nenhum. Pô, nós vê bem, quando eu fui para Fortaleza, o nosso futebol era praticamente um pouquinho além do futebol cearense, cara. Mas, assim, hoje tu vê o futebol cearense tá anos na frente, cara. Anos. É boa gestão. É uns caras que não tem interesse de falir o clube. Não tem interesse de ganhar em cima do clube. Não tem interesse de ter uma vida pública por causa do clube, né? Eles investem mesmo, eles dão a vida pelo clube para realmente o clube crescer e o futebol cearense crescer. Enfim, aí tem que se reunir várias vezes para poder achar uma solução para que o nosso futebol cresça. Se não for assim, não vai não. Cada um puxando para o seu lado. E a empresa privada, meu filho, se você não for lá com um projeto realmente que eles percebam que tenha credibilidade para investir, eles não vão investir de graça, não. Que vai ser algo de via dupla, né? Eu vou lhe ajudar aqui, mas vai eu trazer vou ter o retorno. Também. E eles e a empresa privada, meu amigo, eles querem o investimento também nas categorias de base. E de base aqui, nós somos muito abaixo, muito abaixo. Um dia desse eu fui visitar meu amigo Marcelo Vilar e entrei lá no Fluminense. Nunca, assim, eu sempre entrei ali no Joca, mas foi só para brincar ali no campinho, jogar futsal ali com o pessoal. Mas eu fui ver as dependências, um amigo meu me levou, o Monteiro não, o Vicente, né? E aí o Marcelinho também, que é muito meu amigo,
Me levou lá para conhecer a dependência. Uma estrutura belíssima que o Fluminense está montando, cara. Belíssima. Na hora que eles tiverem o CT dele, tu vai ver o lucro que eles vão ter com a garotada. Outra coisa que nós precisamos muito é ter CTs. Os clubes de futebol do Piauí têm que ter CTs, principalmente para a base. Para a base, porque é um investimento que você futuramente você vai ter lucro. Você vai ter lucro. Mas no meu tempo, e eu batia muito nisso aí, como treinador, que tivesse uma estrutura para a categoria de base. Mas eu via muito dirigente achar que categoria de base é gasto. É gasto. Vale transporte, os caras achavam que é gasto para a base. Não é gasto, cara. Ali é um investimento que você está fazendo. Se você vende um jogador desse aí, você tira todo o investimento que você fez nele. Aí não tem CT, não tem qualidade de vida pro atleta, entendeu? Então tudo isso conta no bolo. Maradona, até um ponto importante, porque a virada, se a gente pode considerar dessa maneira, do Flamengo do Piauí foi quando vendeu a sede do Lourival Parente. O Flamengo vendeu a sede ali, aí os troféus foram pro quarto da casa do Jean. Mas assim, a gente percebe que quando o Flamengo vendeu aquela sede, vendeu aquele terreno, o Flamengo desapareceu no futebol. Não se fala mais de Flamengo do Piauí, né? E esse ponto que você colocou é muito importante, porque é o que a gente percebe de fato, a falta de um local de trabalho. E tu tá falando essa, né? Porque já tinha vendido uma na Rua Porto, no bairro São Pedro, né? Que foi a primeira, se não me engano. Lá na Barão, né? Na Barão. Isso. Já foram 2. Mas não tem CT. A categoria de base é seu Raimundo que cuida. Não tem um espaço específico para alojar os garotos. Jogava no Parentão, né? Jogou durante muito tempo no Parentão ali. Depois treinava lá no Saci, lá na academia de polícia lá embaixo. Depois o profissional tinha que alugar campo ali, acolá, para poder treinar. É difícil, velho. E o Altos agora tá passando por essa situação. Tá passando por isso. Eu vi aqui o presidente, o VAR, falando da dificuldade, e realmente, pô. A cidade bem aqui pertinho, tem um campo de futebol lá, poderia muito bem... sei que a questão ali deve ser de outra coisa, né? Mas, assim, é um bem para a cidade, é a divulgação da cidade no cenário nacional. Todo mundo quer vir ver o Altos lá dentro de Altos, ver a cidade, ver o que tem de turismo na cidade. Aí ele está aqui, jogando, procurando campo para poder treinar, não tem um CT, um alojamento, entendeu? Então é dificultoso. E eu não discordo dele aqui, a reclamação dele, porque ele é um time que está na Série C, meu amigo. É um time que tá com dificuldade, não está ganhando os jogos, é complicado. Daqui a pouco, se não ganhar, volta para a Série D, aí volta todo mundo de novo para estaca zero, né? Então tem que ter a união do município, do estado, da federação, dos clubes. Rapaz, nós temos só o Altos na Série C. Vamos ver o que a gente pode fazer pro futebol piauiense crescer. Vai para a Série B. Mas do jeito que nós estamos, é difícil demais nós chegar na Série B. Eu lembro que quando surgiu, né, que a CBF criou a Série D, aqui no Piauí não se falou de outra coisa, a não ser dessa preocupação que tinha de ter uma equipe na Série B, né? Isso. Porque seria mais uma dificuldade que o time piauiense ia ter para chegar à Série C, aí Série B e Série A. E nós temos o Altos hoje na Série C e... É o que sonhamos, temos né? todas as dificuldades, né? As mesmas dificuldades da Série D, né? Estamos correndo o risco de voltar para estaca zero, né? Que a Série D é estaca zero, meu amigo. Tomara que o Fluminense, com fé em Deus, vai dar certo.
o Fluminense venha para a Série C. E o Altos também, né? E o Fique Altos, lá, né? se pelo menos se não Cair, não se conseguir mantenha. subir, Se mantenha. lá. Que é para nós ter os dois lá ano que vem, né? Não, o Galo. O Galo, bicho, foi em 2015, quando subiu, né? Porque foi vice-campeão, eu tava pensando lá em casa, eu disse, rapaz, agora vai se estruturar, vai ter um planejamento, vai continuar na Série C, se não continuar vai subir. Eu pensava que ia subir para a Série B. Bicho, mas o planejamento foi totalmente errado. Eu tenho o pensamento, Denis e Alex, é o seguinte, você chegar numa Série C, você tem que ter jogadores de nível de Série B. De nível de Série B. Ah, eu vou pagar esse telão aqui todinho só para um jogador. Pague, meu filho. Pague. Sabe por quê? Porque se você pagar para um plantel um telão desse aqui, você vai ter o retorno, porque aí chega naquele ponto que tu falou, os torcedores vão, se ele vê um time só com jogadores de qualidade, eles vão pro estádio. Começar a ganhar, eles vão pro estádio, ele lota o estádio. Mas ele vê o jogador mediano. Eu tava te falando, falei pro Alex, falei pra ti aqui, eu não vou em estádio, né? A última vez que eu fui foi em 2015, na final do River. Não vou, não saio da minha casa. Eu jogo sábado e domingo, né? Eu jogo sábado e domingo. Eu jogava 40, agora eu tô jogando 50. Eu vou jogar meu jogo, eu não vou sair de casa para ver, não. Difícil, meu amigo. Difícil. Eu vou um jogo que seja um jogo de nível alto para me ver. Até pelo nivelamento do próprio espetáculo, né? Exatamente. Dificilmente você me vê em estádio. Aliás, você não me vê de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode me ver aqui e lá num jogo que seja um jogo realmente de nível alto, né? Mas assim, é dessa forma. Aí o River o que fez? Não trouxe jogadores de competência de nível alto para jogar uma Série C, para subir para a Série B, voltou para a Série D. E aí tá dessa forma lá. Daquele jeito que você tá relatando aí. Maradona, nessa questão que você falou, não me vê em estádio. E também a gente não tá lhe vendo mais na beira do campo, né? Que você foi bem. Logo depois de 2009, quando você se aposentou, né, você ingressou na base do River. Tiradentes. Do Tiradentes. Passei 8 anos no Tiradentes. Levei o Sub-19 a 2 semifinal, né? Sim. E aí tu me pergunta com que estrutura? Eu tinha estrutura física, né? Mas eu não tinha uma estrutura para me dar para os garotos. Eu tinha estrutura ali, o Cefap, para me treinar. Eu tinha toda aquela estrutura ali do Cefap. Os Vale Transporte, eu conseguia com o meu nome, com a minha credibilidade. Eu tinha um banner que eu mandava fazer com 5 amigos meus que tinham empresa. Eles me davam uma quantia X por mês para me comprar os Vale Transporte para os garotos, né? As bolas, eu tinha as bolas, eles me davam. Os uniformes, eu mandava confeccionar, porque meus amigos pode confeccionar e botar minha marca que nós fazemos. Então, assim, eu tinha muito trabalho. Aí, 8 anos, eu levei o Tiradentes, o Sub-19 a duas semifinais, né? Mas os outros clubes, o River, tinha uma estrutura melhor do que a nossa. Tinha jogadores com mais valor. Eu não podia trazer jogadores de fora, porque eu não tinha onde botar. Trouxe 2 jogadores uma vez, morava lá na sede do Tiradentes. Mas era todo dia aquele massacre na cabeça, aquela batalha, né? Levei o Sub-17 à final do campeonato piauiense. Perdemos pro Fluminense. Acho que foi pro Fluminense, se eu não me engano. Fomos vice-campeão. Aí depois de 8 anos eu saí, fui pro River. Foi tetracampeão. Aí eu fui tetracampeão invicto, não perdi uma partida do piauiense. E... Tetracampeão invicto. Invicto, não perdi uma partida. Fui o terceiro da Copa do Nordeste. Copa do Nordeste.
Saí na semifinal pro Fortaleza lá em Aracaju nos pênaltis. Foi a maior atuação de um time de base aqui no futebol piauiense, na Copa do Nordeste. Foi. Eu acho que o treinador anterior a mim também teve uma participação boa na Copa do Nordeste, se eu não me engano. Enfim, então é dessa forma. Aí depois do River, eu fui para a Copa São Paulo. Não perdemos 2 jogos, ganhamos 1, não classificamos. Aí voltei, eu tinha o presidente do River, o Genivaldo Campelo, tinha me efetivado como auxiliar permanente do Oliveira Canidé, né? E quando eu voltei da Copa São Paulo, eu fui direto pro profissional. Aí os diretores da base já contrataram um treinador. E o Oliveira tinha um plano para mim. Ele disse: Oliveira, Mará, quando tu voltar, tu vai ficar comigo, mas tu vai continuar com o trabalho do Sub-19, porque são esses caras que vão jogar futuramente aqui. E nós vamos fazer o intercâmbio aqui e vai dar certo e tal. Aí o Oliveira passou 4 jogos sem vencer no Piauiense. No 5º jogo ele caiu. Eu tive que assumir contra o Piauí, porque eles contrataram o Flávio Araújo, mas o Flávio não queria assumir imediato. Só assumia na sexta-feira, nós tínhamos um jogo na quinta, ele chegou na terça ou na quarta. Aí eu fui com o profissional, assumi o profissional, treinei o profissional na quarta para jogar na quinta. Treinei terça e treinei quarta para jogar na quinta. Ganhamos o jogo do Piauí de 1-0, né? Nós estávamos lá embaixo com os 4 jogos que o Oliveira fez. Infelizmente não ganhou, que é um cara que eu tenho uma amizade muito grande. Nós tivemos uma amizade muito grande já lá do Ceará, e agora consolidou mais ainda quando ele esteve no River. E aí eu entreguei para o Flávio na sexta-feira. E depois dali, o que eu ganhei foi não ficar mais no River. Nem fiquei como permanente e nem fiquei como na base. Te tiraram? Praticamente me tiraram, porque os diretores da base trouxeram um cara, né? Aí o que eles me disseram é que, como o Genivaldo tinha me colocado no profissional, eles precisavam dar continuidade na base, né? Eu disse: pô, mas vocês poderiam ter me comunicado antes, que como eu ia para o profissional, eu ia trazer o treinador. E o Flávio, quando assumiu, veio com a comissão dele e disse que não precisaria que eu ficasse lá. Poxa, mas eu tinha efetivo como treinador... Auxiliar permanente. Tudo bem, que eu não preciso eu estar na comissão dele, mas eu sou da comissão do clube. Né? Que é o que o Marcão faz hoje no Fluminense do Rio de Janeiro. Do clube. Sempre ele assume o Fluminense, todo ano ele assume o Fluminense. Não precisa eu estar lá, mas eu estou lá vendo os treinamentos, eu estou lá, porque um dia que poderia você... opinar, né, sobre o jogador, né? Um dia que você sair, o permanente assume ali enquanto vem o outro, né? Enquanto vem o outro. Sim. Aí o Genivaldo conversou comigo, disse que ele... E aí ficou por isso e foi saindo. Eu disse: presidente, rapaz, é o seguinte, tá difícil para mim, porque eu não posso vir para cá para ver o treinamento. Podia ir ver, sem problema, mas não posso estar lá dentro de campo para trabalhar. E o senhor me efetivou como permanente e eu não posso fazer nada. Você quer que eu só caminhe aqui dentro do CT? Eu vou ficar só caminhando. Aí foi passando os dias e eu disse: não, rapaz, só para mim ficar nisso aí, eu moro aqui na região do Grande de Seu. Para mim ir lá para Porto Alegre, meu amigo, todo dia, para não fazer nada. Aí eu digo: não, aí ficou por isso mesmo. Aí nem eu voltei e a vida continuou. Como é que foi esse tempo na gestão participando da gestão do River, né? Porque a gente vê a situação do River hoje. De uma certa forma, não tem mais disputa, né? Não, o time joga só o Campeonato Piauiense. Não tem nem calendário mais, Não né? tem calendário. E pelo que o senhor tem relatado, a situação foi ampla, né? Foi de gestão. Como é que o senhor tem acompanhado esses bastidores do River? Pois é, depois que eu saí, eu acompanho muito pouco, assim, a não ser pelas redes sociais. Ficou uma mágoa, assim, da equipe do River? Não tem. Nem do presidente? Não tenho mágoa. Eu sou um cara que não sou rancoroso, não tenho mágoa de ninguém.
Isso é bom, né? Se fosse outra pessoa, podia vir aqui e soltar os cachorros, né? Não, Porque foi feito um bom trabalho Não, foi. e que eu não foi valorizado. eu não tenho esse problema, né? Você me chateia bem aqui, daqui a uns 10 minutos eu já não lembro mais nem o que você disse. Eu não tenho esse problema de rancor nem de mágoa de ninguém. Ainda principalmente o Galo, que eu tenho uma história. Eu joguei 2003 no Galo, fui um dos artilheiros da Copa do Brasil, fui um dos artilheiros do time, fui artilheiro do time, com 18 gols no Campeonato Piauiense. Jogando de meia. De meia. Ainda tinha 5 atacantes, os 5 não davam metade dos meus gols. Sério, pô. A gente sorri porque agora dá pra gente sorrir, né? Mas nós tinha 5 atacantes que o presidente Eliseu tinha contratado. E eu fiz 18 e os 5 não fizeram a metade dos 18 gols. Enfim, mas assim, não tenho mágoa de ninguém, a vida que segue. Aí depois que eu saí, o sistema nunca mais me trouxe pra dentro do campo. Às vezes até minha mulher conversa, meu filho, é foda, né, bicho? Nunca mais ninguém lhe convidou para treinar nenhuma base. Eu disse, é assim mesmo, pai. Não tem problema não. Nós estamos vivendo um trabalho. Você trabalha, eu trabalho, nós crescemos nossos filhos bacana. Então, vida que segue. Eu trabalho, né? Eu tenho meu trabalho até 1h30, 2 horas. E à tarde eu tô livre. Mas nunca mais fui convidado para nenhuma categoria de base. Maradona, você triscou num assunto muito interessante, né? Por exemplo, a gente teve o Aníbal, que foi campeão do Sub-17 recentemente, mas a gente não vê ele figurando como treinador do time profissional, apesar da passagem dele, por exemplo, pelo Flamengo no campeonato anterior, né? E pelo Piauí também. Foram ótimas as apresentações dos times do Aníbal. Você acha que falta essa credibilidade por parte dos dirigentes nos técnicos piauienses? É uma coisa que eu não entendo, Denis. É isso aí. Nunca entendi. Um tempo desse eu estava conversando. Poxa, o professor Aníbal, eu tenho uma consideração grande pelo professor Aníbal, porque eu vi ele jogar. Era cracaço. Aí eu vi Paulo César Vilarino jogar também. E, aliás, ainda jogaram contra mim. Ele no Alto Esporte e eu no Fortaleza, né? Então, assim, são pessoas que eu vi jogar e ainda joguei contra. Mas, assim, eu não entendo como é que o professor Aníbal, também não sou advogado para defender ele, nem ele me pediu para mim. Mas, assim, o cara treinou time profissional. A história dele é profissional, né? Aí, de repente, o cara vai para categoria de base, né? Sub-17, Sub-19 primeiro, depois agora tá no Sub-17. Eu acho uma coisa assim absurda. Eu não sei se eu Maradona, eu absorvia isso de uma forma assim natural, como ele absorveu. Eu não sei, não posso dizer porque não aconteceu comigo, né? Por exemplo, porque eu trabalho na base, aí eu posso estar no 19, mas eu posso estar no 17. Mas eu chegar a um nível... Trabalho inverso, né? Chegar a um nível do professor Aníbal, como eu cheguei no profissional, fiz uma campanha do caramba fui campeão, aliás, ele foi campeão no comercial, meu amigo. Ele foi campeão no comercial, né? Fez um trabalho do caramba no Flamengo. E no Piauí Esporte Clube. E no Piauí Esporte Clube, com aquele time, um time só praticamente só de garoto, caseiro de garoto. Ele fez uma campanha do caramba. Aí hoje o cara no futebol, o cara que tem um nome em história de profissional no nosso futebol de técnico, tá no 17, velho. Eu não sei, não tenho, né? Ele que sabe aonde o calo aperta, mas eu não sei, talvez não sei se eu aceitaria. E para você, qual o fator determinante para que não haja mais que talvez seja isso bem. Dá para entender o dirigente do nosso futebol que não nos dá valor, que não nos dá credibilidade para a gente trabalhar no profissional e sequências, né? Sequências, time profissional. Por exemplo, na sua situação, né? É óbvio que o Flávio Araújo tem uma história com o River e que ninguém pode apagar. Porém, sim.
Na E saída cê do sabe Oliveira para E você sabe que a primeira vez que ele veio para Fortaleza, fui eu que indicou. indiquei ele. Não trouxe porque quem trouxe foi o Eliseu, mas eu indiquei. Tá? Ele foi meu treinador no Icasa. Ele era o supervisor do Icasa. O treinador caiu, faltando assim uns 15 dias para começar o Cearense. E Kleber Lavô pegou e disse assim: onde eu vou procurar um treinador? Não acho. Vai ser o Flávio. E aí nós fomos vice-campeão cearense com o Juazeiro, que era Icasa e virou Juazeiro. Tá entendendo? E aí eu vim pra cá, aí o Eliseu me contratou. Aí caiu um treinador que era do Maranhão, parece que era o nome do cara, Marcos Magalhães, parece. Aí o Eliseu chegou pra mim e disse assim: Marapa, eu tô precisando de um treinador. Não tem assim eu digo, poxa, Eliseu, como é que eu... Aí eu me lembrei do Flávio Araújo. Me lembrei. Aí eu digo, eu tenho um número desse aqui, que foi meu treinador no Icasa. A gente foi vice-campeão cearense, é um cara super estudioso e tal. Tá aqui o número dele, você resolve com ele. Aí o Eliseu trouxe. Então assim, e eu construí uma amizade com o Flávio grande. Né? Eu sei que ele tem a comissão dele, onde ele vai ele leva. O professor Hélio, que também é lá de Juazeiro, que eu conheço bastante. Mas eu acho que o maior... Quem mais fracassou ali foi o presidente, porque eu disse, tudo bem, você fica com a sua comissão, mas minha comissão permanente ela vai ficar aqui. Ela vai ficar bem aqui. Vai ficar ali observando, olhando nos treinamentos. Porque no dia que não demorou nada, ele foi embora, né? Com o Flávio. Que foi por 13, né? Parece, se eu não me engano. Ganhou o título e foi embora, né? Parece que foi assim. Ganhou o título e foi embora. E aí minha comissão vai ficar bem aqui, porque no dia que você for embora, nós temos uma comissão para tocar o barco enquanto eu trago o outro. Mas A gente tudo perguntou se guarda alguma mágoa do dirigente do River. Tem alguma mágoa com o Flávio Araújo? Não. Por você ter indicado, não, a mas primeira não ter sido vez que ele veio aproveitado. eu indiquei, mas tudo bem, não tem problema não. O que eu ia questionar, no caso, porque assim, é um fato muito curioso, porque você não teve derrotas, tu já perdeu pela base porque você foi campeão invicto. Foi campeão invicto. Na verdade, pelo River você não perdeu. Não. Aí porque você já foi pro profissional, Já fui então você nem efetivado. acumulou derrotas lá. Não. E, E a única que eu peguei no profissional eu ganhei, que foi do Piauí, 1-0. E todo esse histórico, se você for pegar, não tem mais oportunidade. Você acha... Qual o fator se determinante para que não haja... Se tem algum que você pensa sei. assim? Aí eu não posso nem te dizer o que é. Eu acho que é o sistema mesmo do futebol. É o sistema. Porque conhecer, o pessoal te conhece, né? Conhece. O pessoal lhe conhece. Conhece, com certeza. E eu acho que é o seguinte, os clubes de base já estão com aquele pessoal já definido. Também Sim. pode ser um motivo, né? Por exemplo, o Fluminense tem o 17, o professor Aníbal. Tem o Ronaibe, tem o né, que Ronaibe, faz trabalho já. faz trabalho há muito tempo. Mas o Ronaibe não é mais o treinador, Não. né? Ele quer ficar mais na como parte... coordenador ali de base. Coordenador técnico, né? Não sei se o Carlos Alberto é do 15, não do 19. E o auxiliado né? profissional. E auxiliado profissional. Então, O Flamengo tem o seu Flamengo Raimundo tem o seu desde o Raimundo, início. seu Raimundo que é o dono do Flamengo, né? Assim falando, né? A base. Que é assim, Não, é da claro, base, né? é o cara que faz aquilo ali com muito amor pro Flamengo, né? O Altos tem outros lá, então os caras já estão lá, tipo assim, enraizado. Uhum. Aí, aqui, poucos times, acho que nenhum demite um treinador de base, é difícil demais. Eu acho que é o sistema mesmo, mas eu tô lá em casa. Se tocar o telefone. Se tocar meu telefone, tem muita gente no futebol que sabe, eu tô lá em casa. Maradona, qual foi assim um clube que você considera assim, a sua passagem foi ápice por esse clube, que tu guarda com carinho essa memória? E qual foi a pior passagem tua pelo futebol? Pô, Denis, eu passei pelos clubes, assim, tive boas passagens, não tenho assim, eu sei que no Ceará eu fui muito bem, Campeonato Brasileiro, no Icasa eu fui cearense. Como é que é a tua relação com a torcida do Fortaleza? É boa. Eu joguei 6 anos no Fortaleza, fui bicampeão.
A minha saída foi meio assim... Conturbado. Conturbada, porque entrou um radialista lá como presidente, meu nome do cara, bicho, Oswaldo Azi, negócio assim. E aí ele trouxe um monte de gaúcho pro time. E antes, no meio do campeonato, ele não queria mais os gaúchos, ou um dos gaúchos, né? E aí o Caxias queria mandar uns, e ele disse, pois tu leva o fulano e eu tenho um Maradona aqui, tu quer também? Aí me chamaram, e eu disse, e eu já tinha 6 anos lá, eu disse, eu vou na hora, sem problema, eu vou na hora. E eu tinha renovado o contrato. Aí ficou naquele impasse lá de vai, não vai, vai, não vai. E aí o cara não podia contar comigo, porque não sabia se eu ia, se eu ficava. E aí foi até que eu cheguei, rapaz, decide aí, senão vai me prejudicar. O treinador não quer me levar para os jogos porque ele não sabe se eu fico, se eu saio. Então decide aí. Aí eu acabei saindo. Aí fui pro Caxias. Eu e o outro gaúcho, né? André Carpes. E eles mandaram mais 5 jogadores pro Fortaleza na troca de nós dois. E aí fui. Mas eu tive, por exemplo, a torcida do Ceará me adora. Me adora. Eu fui artilheiro na 2ª divisão pelo Ceará, né? Nosso time era muito bom. Nós tinha Ronaldo Angelino, nós tinha Valdes, tinha eu, tinha João Marcelo, tinha Jorge Pinheiro, tinha uns 2 caras de Sergipe, Ailton e como era o nome do outro, cara? Tinha Tosca, enfim, nosso time era muito bom. E chegamos até a fase final do brasileiro, que naquele tempo nós tínhamos mata-mata, né? Não é como hoje, ponto corrido. Nós tínhamos mata-mata e perdemos o 3º jogo pro Goiás. Aí o Goiás também sai de baixo, né? Fernandão, Araújo, Yarley, o goleiro, tinha... O Harley, né, o goleiro. O Harley e o Josué, Marabá, time massa dos caras. Aí nós perdemos em Fortaleza, ganhamos em Goiânia e ficamos lá para jogar o 3º jogo. Aí no 3º jogo eles mataram Dil, né? Um dos caras que era artilheiro no Brasil. Enfim, mas eu assim, e time assim que eu não... Um time que eu fiquei, que eu não gostei muito, mas foi mais por parte do treinador. Eu vim embora rápido, né? Porque eu não aguentava mais. O Serrano de Serra Talhada. O presidente lá era um vereador, presidente da Câmara, Zé Raimundo. Aí o cara que jogou comigo é de lá e disse assim, rapaz, eu preciso de um meia que faça muitos gols aqui, nós estamos precisando para jogar o Pernambucano. Aí ele disse, esse meu amigo Dadá disse assim, rapaz, Zé, só conheço o Maradona. Tá lá em Juazeiro, se tu quiser ir buscar ele. Aí ele foi, aí eu fui. Mas aí, cara, bicho, o cara pernambucano, o treinador pernambucano, ficou ali naquele massacre comigo, entendeu? Os jogos pequenos, eu jogava todos. Aí quando ia jogar contra Santa Cruz, contra Náutico, contra Sport, ele botava um pernambucano para jogar no meu lugar. Aí, meu amigo, eu não aturei não, eu não aturava não. Eu digo, não, meu amigo, se eu tô bem aqui, eu quero ir para Sport, eu quero ir para Náutico, eu quero ir para Santa Cruz, naquele tempo os caras eram, né, top, né? Aí eu digo, se toda vez é assim, aí eu disse, Raimundo, deixa eu ir embora. Aí 2004, aí o River pegou e o Eliseu me ligou e eu digo, Zé Raimundo, me dá minha passagem aí que eu vou embora. Você conseguia ver que a opção era muito mais por questão mesmo de camaradagem, porque é do mesmo estado, do que por futebol, né? Do que por futebol, Você tinha mais bola que os caras, mas no jogo grande... Ele não tinha nenhum meia. O meia era eu, ele botava um volante pra jogar do que me botava contra os caras. E os resultados? Era taca, do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, aí eu vim embora. Foi um time que eu fiquei muito, assim, chateado. Porque eu queria jogar o Pernambucano, que é bom de jogar. Maradona, agora fazendo uma análise do futebol nacional. Como é que você tem visto essa invasão de técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Pois
Cara, eu não pra mim, tanto faz ter estrangeiro como brasileiros. O que importa é a competência de cada um. E eu sei de uma coisa, eu sei que os treinadores brasileiros têm competência. Eu sei. E estudam também. Esse negócio de dizer que os caras não estudam, isso é balela, isso é falácia. Os caras estudam pra caramba. Eu tenho certeza absoluta que o Renato tem curso de treinador FIFA, não é por acaso, de CBF e tal, que são os cursos caros, bicho. E os caras não vão só dar dinheiro para a CBF só para dizer que é treinador. Não vão, estuda. Quem tá agora, Mano Menezes voltou, né? Mano Menezes tem uma história... Abel Braga. Abel. Né? Aí os caras, não, mas é porque os caras são retrógrados, são arcaicos, retranqueiro. Não é, meu amigo, não é. É porque é a forma do cara jogar, é a forma daquele jeito. Eu não vejo nada demais. Agora, logicamente que essa safra portuguesa que está aqui no nosso país são competentes. Os caras são feras. Você vê aí. Agora, o JJ, no caso do JJ, que é do teu time... que ele não fala o nome. Exatamente. Não, já vi não vestir camisa, tudo, agora não falar o nome. O teu amigo vascaíno... Você rodou o Brasil todo. Desde quando é que você torce pro Vasco? Desde criança. E se tu te recebesse uma proposta lá no auge da tua carreira pra jogar no Flamengo? Eu iria, com certeza. Beijaria o escudo e tudo. Não, aí... Não, mas eu tô falando hoje que eu já parei. Sim. Não, mas assim, eu falo o nome sem problema, Flamengo. Agora, o problema é assim, por exemplo, o caso do JJ. Se você pegar o JJ na carreira dele, ele com o Benfica é um treinador comum, cara. É um treinador comum. Mas a última passagem que ele teve pelo Benfica, ele saiu do Flamengo para o Benfica, ele deixou o Benfica em quarto. E acho que o time terminou, acho que oitavo a competição depois que ele saiu. Sim, mas ele deixou em quarto, mas ele saiu em quarto. Ele tava brigando pelo título nacional. Mas ele não tava bem. Não, ele time não tava bem. Com a torcida. O time não tava bem. E com o elenco depois, né? Com o elenco, exatamente. Então, assim, eu não tenho muito esse negócio de, porque é de fora, porque não. Cada um na sua. Logicamente que você tem o quê? Tem 6, é 6, é 8 estrangeiros? Hoje tem o Vitor Pereira. Eu creio que são 8. Vamos lá. Vitor Pereira, na Série Paulo B, Souza. Vitor Pereira, Paulo Souza, Abel Ferreira. O do Fortaleza. Voivoda. Também, vamos lá. Na Série B tem um Atlético. Tem o Cruzeiro. Tem o Mohamed lá no Atlético Mineiro. O Pesolano no Cruzeiro. Faltam mais 2 aí, mas tem. No Santos tem o Fabian Bustos. Bustos. Também. E do Internacional foi demitido, né? O Cacife agora é o exato. São 7 a 8 mesmo. Então, assim, são competentíssimos, cara, mas todos têm os seus valores. Todos. Como é que tá o coração quando assiste partida do Vasco? Rapaz, como é que fica, na verdade, na verdade, Denis, eu sou muito crítico. Eu sou crítico. Às vezes minha esposa até não me aguenta do lado. Ela briga comigo. Caramba, assiste pelo menos o jogo pra tu poder falar. Depois tu fala, tu grita. Entendeu? Porque eu sou crítico, bicho. O estilo do Vasco, bicho. Eu gostaria que o Vasco tivesse um treinador, por exemplo, igual o JJ. Jogar pra frente. E em cima dos caras. Em cima, sufocando os adversários. Contra o Flamengo, o Vasco joga desse jeito. Jogando como um time grande como o Vasco time grande como o Vasco é. Eu gostaria de ver assim, mas o Vasco, bicho, você pode ver, quando o Vasco perde a bola, ele traz as duas linhas bem para perto, compacta, bem para perto da nossa trave. Não sufoca lá em cima. Acaba sobrecarregando. Aí sobrecarregando. Né? Figueiredo ou Raniel? Hã? Figueiredo ou Raniel? Prefere ali no o Raniel. O Figueiredo é uma coisa engraçada. Eu faço parte de um grupo do Vasco lá no Rio de Janeiro.
E aí, bicho, eu era crítico do Figueiredo, ó. Eu era crítico. Na base. Eu era crítico. Quando ele jogou o campeonato pelo profissional, ainda jogou alguns jogos, meu amigo, eu não aguentava, não. Mas eu tenho que dar a mão palmatória que Cresceu, depois, né, que ele voltou do Foi bem na campeonato copinha, né? Copinha, né? Fez Ele um cresceu golaço, demais, cara. Ele cresceu, evoluiu bastante. Tem que dar a mão palmatória, né? Agora eu acho que o Vasco hoje, os atacantes realmente de área, a não ser uma exceção, que era o Cano. Mesmo assim, não recebe bola como tem que receber. Dos meias, dos lados, não recebe. Pô, o Raniel, pra fazer um gol, meu amigo, tem que brigar. Até só for um cruzamento. Tem que dar R$1.000, né? Por causa tem que fazer o Pix. Tem que fazer o Pix, cara. O Cano mesmo, cara, eu não acreditava. Eu digo, meu Deus do céu, como é que nós temos um Cano desse, o cara goleador nato, e nós não cria nada, nem bicho de pé pro cara fazer o gol. Tá entendendo? É sério, pô. Não cria, não coloca o cara em condições. A bola do Cano era só quando vinha assim, de repente sobrava pra ele. Mas, bicho, eu digo, rapaz, eu joguei na época errada. Só pode. Porque se fosse hoje. Agora eu tive. Maradona, você que jogou na posição camisa 10, imagina pra gente que é torcedor. Porque pra mim, a minha memória é de 2009, né? Sou torcedor do Flamengo, então assim, aquela memória do trabalho que foi feito do Petkovic com o Adriano, naquela troca ali do meia que né, abasteceu o ataque, que dali ficou marcado, né? Eu era jovem pra minha vida adulta. Imagine pra você que jogou bola e vê essa escassez de camisa 10 no futebol brasileiro. É complicado, né? Não, por isso que eu sou crítico. Por isso que eu, por exemplo, dificilmente eu vou ao estádio. Porque, bicho, é assim, pra me ver... Não é um desmerecimento aos atletas que jogam hoje. Não tem nada a ver. Mas assim, é meu pensamento. Ver um cara que não é do meu nível, eu não vou, não. É difícil. Difícil, bicho. Difícil. Então você, assim... Por exemplo, no Galo eu tive uma decepção muito grande. Eu vou contar uma historinha rapidinho, pode ser? Pode, vai. A São Luís, era o Flávio, contra o Moto. Acho que, não sei se vocês pegaram, vocês são mais novos. 2003. Foi. Lá em São Luís, contra o Moto, no Nozinho Santos. Copa do Brasil, 1-0, gol meu. Aí nós voltamos de lá, bicho, eu vim alegre. Se nós passamos, nós pegávamos o Vasco. Eu digo, rapaz, eu vou jogar contra o meu time. Ô, glória. Eu vou arrebentar, que é pra mim ir pro Rio de Janeiro. 1-0 lá. Aí, vinha de lá pensando no ônibus, todo tempo pensando, pra você ter uma ideia como eu era. Aí eu digo, o jogo em Teresina, pô, vai ser foda. Tem que dar a vida pra... Pô, tava tudo garantido que nós íamos classificar. Aí, lotado assim, né? Não era como 2015, mas tinha muita gente no estádio, no Albertão. 5 minutos de jogo, uma falta na entrada da área e eu, 1-0. De lá, 2, né? No agregado. Agregado. Aí, 10 minutos depois, o zagueirão na lateral vacilou, eu roubei a bola dele. Entrei na área, o goleiro fechou. Quando ele fechou, eu dei pro Wagner. Não sei se vocês lembram o Wagner que jogou no Vasco, um negão, um grandão. Aí o Wagner só 2-0. Um dia lá, 3 no agregado. Aí terminou o primeiro tempo, 2-0 pra nós. Aí eu disse, rapaz, pronto, vamos jogar contra o Vasco. Meu amigo, eu tava vibrando no vestiário, tava fumaçando. Nós voltamos pro segundo tempo. Não te conto, os caras viraram pra 4-2. E nós caímos fora e o Moto pegou o Vasco. Rapaz, eu fiquei enxurado. Terminou o jogo. Eu fui o único jogador, Denis e Alex. Porque, sabe, ali no Albertão, um dia desses fizeram um corredor bem ali, não foi? Pra porta do ônibus, não foi? Sim, sim. Os policiais fazem um corredor bem ali, aí fica direto na porta do ônibus. O jogador vem... Igual o Flamengo fez. Sim, porque ali fica... A torcida do River queria bater em nós. Nós, assim, no geral, né, que eu falo. Eu fui o único jogador que saí caminhando. Peguei minha esposa ali, meus filhos. Meu carro tava ali do lado daquele pé de mangazinho ali embaixo. Saí caminhando, os caras
só fazia me aplaudir e me tirar. O restante saía tudo assim, ó. Pra dentro do ônibus. Porque a torcida não aguentava. O que foi. E foi vergonhoso, cara. Tu é doido, foi uma decepção muito grande. Cara, eu passei 3-0 e os caras viraram pra 4 no segundo tempo, cara. E eu olhava pro semblante dos meus companheiros, não acreditava, não. Não acreditava. Teve um dos gols que o semblante era tão apático, branco, amarelo, não sei que porra era aquela que no meu time é o zagueiro, que o cara cruzou uma bola assim do moto, a bola passou por todo mundo, ele tava já quase na linha de fundo. Depois ele foi tirar assim, ele botou, foi pra dentro do gol, ele meteu o pé aqui, ela veio pra dentro do gol. Nervoso, cara. Nervoso. Perdeu, tirou o pé. Pô, bicho, eu fiquei muito... Passei uma semana doente, assim. Eu ia jogar contra o meu time. Contra o Vasco. Você era um líder, assim, tecnicamente em campo, né? Em todo time que você passou, você foi camisa 10. Sim. E líder mesmo, como capitão também, você era infusivo ali dentro? Não, eu cobrava muito, assim. Eu falava muito dentro de campo. Teve time que eu não fui capitão. Não fui. Mas teve outros que eu era. Né? Mas eu cobrava muito, eu falava muito com meus companheiros. Principalmente com volante, que eu detestava volante que jogava de lado e para trás. Caranguejo, né? Ele não jogava vertical. Eu gostava que ele jogasse com o meia para alimentar o meia para poder chegar no ataque. Mas quando meus volantes pegavam a bola que eu olhava e só via lateral e para trás, aí a minha amiga, eu ficava injuriado. Mas eu cobrava num bom sentido, eu ficava injuriado, mas era assim num bom sentido, né? Falava pra eles, pega essa bola e joga na vertical, porra, joga pra frente, não vai jogar só de lado e pra trás não, assim nós não cresce não, cara. Quem foi seu maior ídolo no futebol? Não que você tenha jogado do lado, mas que você viu, você falou, o maior serve também como inspiração, assim... Todo jogador, né, tem uma... Cara, eu gosto, eu, assim, adorava muito e colecionava até figurinha. Eu tinha um livrinho, mas ainda era garoto, o Romário. Sabia até o nome dele, Romário de Souza Farias. Mas o Romário não joga na tua posição. Não. Mas era o Romário. Mas era o Romário. Rapaz, bicho, eu colecionava. O outro cara que eu gostava também, colecionei muita... Recorde de jornal, o Giovani do Vasco. O Giovani, que é o capixaba, né? Uhum. Eu fiquei muito triste quando ele foi embora para a Itália, né? Que ele saiu do Vasco e foi embora para a Itália. Rapaz, foram esses dois caras. Mas eu gostava de Ronaldinho, do Fenômeno, mas assim, de idolatrar mesmo só o Romário e o Giovani. Esses eram os dois caras. Voltando à questão de treinador e para finalizar. O Tite já falou que pós-Copa do Mundo ele deixa o comando da seleção brasileira. Ao seu ver, né, que já teve lá dentro do campo também, treinador, a gente falou suas boas passagens. Quem seria o técnico hoje para a seleção brasileira? Porque vai acontecer, né, a partir de janeiro de 2023 aí um novo técnico. Cara, se eu fosse presidente da CBF, presidente da CBF, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, eu só iria buscar um treinador no mundo. Guardiola. Pepe Guardiola. E ele já falou que vem, né? Se a proposta chegar, né? Quem sabe? Mas ele não... Se não for ele... Depois do Barcelona não fez tanto sucesso. Se não for ele, bota um brasileiro. Quem? Estrangeiro. Renato Gaúcho? Não, acho que o Renato não tem esse perfil para a seleção brasileira. Pelo menos agora, não. Bicho, e agora para achar Tá faltando nomes, hein? Tá faltando. Tá difícil. É por isso que eu te perguntei, porque eu não consigo ver hoje, né? No cenário nacional, o técnico brasileiro consegue se destacar fora, né? E a gente parece, infelizmente, tem que olhar ali para o mercado, né, de fora, né? O caso do Abel Ferreira, que é retranqueiro e tem mudado seu estilo de jogo agora. O próprio Jorge Jesus, que tem um histórico positivo com o Flamengo, tá sendo... Mas ele mudou pelos atletas que ele tem, né, bicho? Porque tem muitos jogadores de qualidade diferente. Dudu, Rony, que tá jogando bem. Rafael Veiga, né? Assim, ainda a gente vai ter vários vestiários aí pra dentro da Copa do Mundo. O nome é muito complicado. Se eu fosse apostar hoje, vai demorar, ainda tem muita coisa, eu acho que eles vão atrás de um cara de fora. Eu iria atrás do Pep Guardiola.
Até pra aumentar também o nivelamento da própria seleção, né? O Se fala Guardiola muito tem. sobre a falta de- O Guardiola, por exemplo, é 2 treinadores que eu iria buscar, mas eu sei que um não vem de jeito nenhum. É difícil. O outro era o Klopp. É Eu difícil, iria. muito O Guardiola difícil. é mais fácil É que o mais Klopp. viável. É mais o Guardiola viável. É mais viável. Porque ele já falou que um dia gostaria de treinar a seleção brasileira. Meus amigos, muito obrigado por esse podcast. Acho que foi muito legal, foi interessante, deu para ir ali um pouquinho na história, falar um pouquinho do futebol atual. Maradona, muito obrigado por ter compartilhado um pouquinho da sua experiência, da sua história no futebol aqui com a gente. Eu que agradeço, Denis, Alex, a vocês do Vestiário UFC. E volte sempre, viu? Tô sempre à disposição, né? Lógico que dentro das possibilidades, né? Porque a vida da gente é corrida demais. Eu te falei lá no WhatsApp, né? Que eu tinha acabado de chegar em casa. Eu fui saindo do trabalho, aí quando eu olhei o pneu do meu carro baixo. Aí eu tive que trocar, ir na borracharia. Quando eu cheguei em casa já era 3h10 da tarde, parece. Aí eu tive que sair, só que engoli um negocinho rapidamente e vim pra cá. Pelo compromisso que eu tinha firmado com você, né? Aí a gente era uma semana anterior, não deu certo, né? Aí eu disse, Ainda não, bem que agora, deu certo, né? Ainda bem que deu certo. Mas eu agradeço a oportunidade. Quando precisar, quiser falar, agora eu vou me comprometer com você. Eu vou ver mais as redes sociais do futebol do futebol estadual e nacional. Muito bom. Alex, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Denis, por mais um convite, né? Mais um episódio de Vestiário FC. Muito obrigado, Maradona. Obrigado, Alex. É um prazer novamente. Eu ainda acho que eu assisti pequenininho, 2 jogos do Maradona ainda. Eu também tenho essa lembrança, viu, do River. Meu pai é radialista, é Gilmar Silva. Ele conhece muito. Gilmar Silva. É sério? É, meu pai. Velho. Tá tudo em casa. É, tudo em casa. Aí. Aquele pequeno grande É, homem. sei mesmo. Rapaz, desse tamanhozão, cara. Pois é. Aí lá com ele eu já ainda vi jogos, tem um prazer. Eu vou contar a última história aqui. Um dia desse eu tava com um amigo meu do trabalho, aí ele disse, Maradona, meu pai é louco por ti, é aficionado, é Riverino, não é doente porque o cara é sadio, né? Aí eu disse, conversa, ele disse, paz, aí papai me levou desse tamanhozinho pro estádio, aí eu fui, era River e não sei quem lá, e uma falta na entrada da área. Aí o papai me contando, porque o garotinho não tinha ideia do que... Diz que ele ouvia no rádio. Aí a falta na entrada da área para Maradona bater. Aí a bola olha para Maradona olha para a bola. Isso o pai dele contando para ele, né? E ele me contando. Aí a bola dizendo, me chuta, Maradona, me chuta. Eu sorri tanto, me chuta, me faz o gol, pelo amor de Deus, não sei o quê. Eu disse, rapaz, não acredito. Ele disse, foi, rapaz, o papai contando essa história, eu me abro demais. Eu disse, rapaz, que beleza, dá um abraço teu pai. Quando foi no final de semana, eu fui brincar ali com meus sobrinhos e o pai deles, num sítio ali, na Taboca do Pau Ferrado. O dono do sítio era o pai desse rapaz que tava me falando. Aí ele veio falar comigo, eu não acreditei. Aí eu disse, rapaz... Até estátua sua lá, hein? Que bom, mas que prazerzão, viu, galera? Ter participado com vocês. Quando precisar, é só... Eu já tenho meu WhatsApp já. Com certeza. Com certeza, acho que se o Vasco vier pra cá, a gente vai fazer um podcast especial. Rapaz, vai ser massa. Você vai chorar. Hein? Você vai chorar. Não, eu não sou desses que choram muito, não. Ô, meu povo, muito obrigado mais uma vez. Vamos lá, sequência mais uma vez, vamos lá. Curte o canal, ative o sininho, se inscreve no canal e compartilha e comenta, tá bom? Bom, até o nosso próximo podcast, um abraço. Vamos fechar as portas do nosso vestiário.